O chamado espiritual. Possivelmente estás aí neste momento com uma inquietação, um chamado por espiritualidade. Algo que possivelmente nem entendes ainda o que é, não sabes o que isso significa nem um pouco, e aquilo a que chamas a vida normal está sem sentido. Embora tenhas tentado durante muito tempo, mas não tens conseguido te adaptar ao estilo de vida, às coisas que outras pessoas se adaptam. Possivelmente não tens encontrado estabilidade, ou se encontraste, isso está ruindo. E de certa forma, possivelmente, essas coisas nunca tiveram interesse para ti, nunca te conseguiste encaixar realmente nas estruturas da vida comum, não é? Que eu chamo de mundanas. E é complicado porque dentro de ti tem uma parte que quer se encaixar nisso, que quer pertencer, que quer ser igual às outras pessoas, e simplesmente não consegue. E então começas a achar que tem alguma coisa de errado contigo. Ou, possivelmente, já conhece alguma coisa de espiritualidade, isso começa a fazer cada vez mais sentido, ou vais conhecer agora, não é? Começas à procura de alguma coisa que tenha um pouco mais de sentido para ti. E aí começas a entrar no mundo da dita espiritualidade. Talvez conheças yoga, reiki, alguma terapia, talvez andes no caminho das terapias em busca de uma terapia que te ajude a encontrar o teu sentido da vida. E aí começas a ver todas essas terapias, terapeutas e etc. E começas a achar, não, mas que legal isto, não sei o quê, olha como isto é legal, acho que vou fazer o mesmo. Mas antes disso, ou enquanto isso, existe algo aí que te começou a trazer uma inquietação, não é? Algo que retirou o sabor da tua vida, que não te deixa descansar e que quer algo, que busca algo. Esse é o chamado, bom, se for espiritualidade, não é? Esse é o chamado espiritual. Agora entende. A tua mente não é uma ajuda nesse caminho. Não vale a pena elaborar muito ainda, porque é muito cedo, nesta fase em que tu estás. Precisas responder ao chamado, te entregar ao chamado. Essa inquietação, ela vem do que se chama o coração. Porque é algo que te está dizendo que aquilo onde tu estás não te diz respeito. Pode ter servido até chegares a esse ponto, mas daí para a frente não faz sentido nenhum. E esse chamado é o guia, por enquanto. Ele tem a resposta que tu precisas. A tua mente vai ser um estorvo nisso, porque o que ela vai tentar fazer é estabelecer a mesma estabilidade anterior com os novos moldes, com as novas circunstâncias nos velhos moldes. Ou seja, a lógica vai-se desenrolando. Bom, então, se eu gostei disto, então eu vou estudar esta terapia, aquela terapia, ou vou ser professor de yoga, ou vou ser isto, não sei o quê. E aí eu estabeleço a minha vida, o meu trabalho, nisto e etc. Enquanto eu vou fazendo, vou continuando os meus estudos e o meu aprofundamento. Mas o chamado espiritual não tem nada a ver com isso. Não tem a ver com te dar uma nova profissão e para continuares em busca das mesmas coisas que estavas antes naquela vida. E aí corres o risco de trocar 6 por meia dúzia, que normalmente é o que se faz. E eu falo isto, estou-te a dizer isto, porque é um momento muito importante para te dizer isto. Porquê? Porque eu vejo pessoas
no momento em que tu estás de vida e tenho-os visto ao longo do tempo até ao final da sua vida. E esse caminho, essa lógica que a mente traz, essa lógica brilhante, ela dá entretenimento para o resto da vida. E esse chamado nunca chega a ser respondido realmente, porque não teve espaço. A inquietação que tu sentias antes, na tua vida mundana, ela era porque a mente, que é cega, não sabe, que se baseia apenas por aquilo que aprendeu, pelas projeções em relação aos sonhos, medos e etc. Ela, lembra-te, ela estava a ser desassossegada pelo chamado. O chamado perturbou a tua mente, abalou com as suas estruturas. E ela está a tentar restabelecer as mesmas estruturas. E ela vai lutar contra o chamado com todas as suas forças. E para que tu tenhas uma chance de descobrir que chamado é esse, qual é verdadeiramente o meu caminho, sem ter que esperar a crise da meia-idade, é te sintonizares com o chamado, mergulhar nesse chamado. E como é que tu fazes isso? O ideal mesmo é até ficares onde tu estavas com o teu trabalho antigo para já, sei lá, e te dedicares ao responder do chamado, ao sintonizar com o chamado. Como faz isso? Aprende uma técnica de meditação, não guiada. Pode ser uma técnica com respiração, com mantra, sei lá. Aprende uma técnica, porque a chave nem é tanto a técnica neste momento. E se tu estiveres com esse propósito, a técnica ideal para ti, para esse momento, virá. E é só isso que é necessário. E é abraçar essa técnica, começar com sentadas pelo menos de 1 hora e ir intensificando esse tempo. É como se estivesses a entrar na dimensão sagrada da espiritualidade. E aquela onde tu estavas de preparar o teu futuro, aprender isto para trabalhar com os outros, não sei o quê, isso é o aspecto mundano da espiritualidade. E entrar no aspecto sagrado da espiritualidade é que significa responder ao teu chamado. Porque um chamado é sagrado, é muito importante. Porque senão corres o risco de entrar já nessas, seguindo essas ideias da mente, e isso dá distração para a vida toda. Ou acordares daqui a uns anos, no meio de tudo isso, e ver que não é nada disso outra vez, e ter que romper com tudo isso de novo. Não precisa disso. Começa já fazendo as coisas como deve de ser. E isso significa entrar na dimensão sagrada do chamado, aquele que te tirou o sossego nas estruturas onde estavas, que tu achaste que era um problema, que as pessoas à tua volta acham que era um problema, mas não é. É uma bênção. E está-te a tentar levar para um caminho. E existe um caminho muito bonito, excelso, que muitos são chamados, mas poucos realmente chegam a tocar. E poucos realmente chegam a tocar porque são arrastados pela mente os seus medos, apegos, a sua visão cega de uma estrutura ultrapassada. E esse caminho é o caminho da transcendência, da autorrealização, do despertar, da iluminação, da união com Deus. Mas ainda é cedo para essas palavras. Porque a tua mente ela está limitada por aquilo que tu viste até agora, pelas crenças que carregas, pela tua imaturidade. E não importa que idade tens. Se estás com esse chamado agora, estás num nível de imaturidade espiritual e está tudo bem. Precisas de entrar na dimensão sagrada do teu chamado, pois é ela que te vai guiar. E para isso, mergulhar cada vez mais fundo, dando o máximo de tempo para a tua meditação e deixando uma abertura para que ela guie os teus passos.
Desta forma, embora as coisas pareçam acontecer mais devagar, ganharás mais tempo. A visão do amanhã, do para amanhã, é uma visão muito limitada. Sim, para amanhã, mas do jeito certo. A mente quer se ocupar com um monte de coisas. E ela vai querer sempre te desviar do teu chamado. Então essas técnicas de meditação, elas servem para silenciar a mente. Focar a mente, silenciar a mente. Para que do intelecto, ou seja, da tua mente superior, possas acessar o que vem direto da tua alma, da tua essência. Estas palavras são as possíveis agora, para este momento. E se mergulhares, se te sintonizares com o teu chamado, deixares a mente limpa, aberta para a instrução, ao invés da mente procurar a instrução, entrarás na dimensão sagrada e aí sim estarás respondendo ao chamado e sendo levado para onde precisas ir realmente. O chamado espiritual é muito sério. É muito importante, é excelso, é uma oportunidade única. E é assim, em relação à vida pregressa, é uma nova vida em novos moldes. Muito longe. E quanto mais tu te sintonizas com a dimensão do teu chamado, mais longe vais poder chegar. Quanto mais deixas levar pela mente e as tuas necessidades de estabelecer segurança agora, mais limitado será a tua resposta e mais tempo poderás perder. E entende isto, a tua mente não está aí para te ajudar. Possivelmente é muito cedo para entenderes isto. Mas todas as práticas espirituais sérias são para tirar a mente do caminho. A mente, no máximo, é mão de obra para a instrução daquilo que te vem da tua essência. E é a tua essência que estava a abanar a tua vida porque não serve para o teu propósito e é ela que te vai direcionar.